Senhor, fica conosco, é tarde. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo e para nos ajudar a vivenciar a nossa fé, a Igreja nos propõe o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, que diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Eles perguntaram: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo os nossos corações quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa catequese eucarística que Lucas oferece à igreja neste domingo, cada um de nós, seus discípulos e discípulas, podemos nos questionar da melhor maneira de nós reconhecermos Jesus ressuscitado que se apresenta a cada um de nós, sua comunidade. E o relato destes 2 discípulos de Emaús
nos oferece a interpretação de duas preciosas formas de reconhecermos o Senhor em nossa vida: através das Escrituras e através do pão partilhado. Jesus, que se coloca caminheiro com aqueles que estão a caminho. Jesus, que se aproxima de cada um de nós que trilhamos a estrada da nossa vida. No entanto, meus irmãos, não são raras as vezes que nós, como aqueles dois de Emaús, estamos como que cegos, não reconhecendo a presença, os sinais do Senhor ressuscitado e vivo na nossa vida, porque escolhemos situações de dor e de morte. Jesus lhes explicava as Escrituras, as passagens que falavam a respeito dele. Recriminou a falta de fé daqueles dois discípulos que fugiam de Jerusalém, que se distanciavam de Jerusalém, que aqui representa o lugar do mistério de Deus. Meus irmãos, na nossa vida é preciso que nós permaneçamos na nossa Jerusalém, não temendo a nossa cruz, porque por ela chegaremos à ressurreição. Que nós nos alimentemos sempre da palavra do Senhor, que é viva, eficaz, que é palavra de vida eterna em nós, se nós nos alimentarmos verdadeiramente dela. E aprendamos o que esta palavra nos indica: a partilhar o pão, a repartir o pão com aqueles mais necessitados. Todos nós temos algo para oferecer, todos nós temos algo para partilhar, e este sinal da partilha indicará a vida de Cristo que vive em nós. Mesmo que nós não o vejamos face a face, mesmo que nós não o toquemos, quem crê não precisa ver, porque a fé torna evidente o sinal da presença do Senhor. Que neste domingo, caminhando com os discípulos de Emaús, nós façamos esta mesma experiência de reconhecermos o ressuscitado que vive no meio da sua comunidade, que nos revela as Escrituras e que parte o pão para nós. Deus nos abençoe e conceda a todos um feliz e santo domingo. Te reconhecemos ao partir do